o que realmente governa a sua vida. A Bíblia nos alerta, acima de tudo, guarde o seu coração. Irmãos, nós estamos numa série com o título Guarda o Teu Coração. Nós estamos falando sobre saúde emocional, certo? Hoje nós vamos continuar este assunto e eu quero iniciar com uma pergunta. Me ajuda aí, Jarbinha, com o meu... Aí, agora foi. Com essa pergunta, irmãos. Qual tem sido o preço do seu trabalho? Nós estamos falando sobre saúde emocional e um dos aspectos da vida que mais tem afetado emocionalmente as pessoas tem sido o trabalho. Por isso nós vamos hoje falar um pouquinho sobre trabalho. E essa pergunta, ela é muito curiosa porque geralmente nós olhamos o trabalho com o valor que ele nos paga. Mas talvez você não tenha olhado ainda para o trabalho com o valor que você paga para trabalhar, não é? Esse valor, na maior parte das vezes, é um valor emocional. Não sei se você sabia, mas se não sabia, com certeza imaginava, nós temos mais de 60% da população brasileira que trabalha, relatando que o trabalho tem sido a causa, ou seja, tem afetado negativamente suas emoções e com isso trago prejuízos para sua saúde, para sua família. 30% pelo menos relatam sintomas de um esgotamento total profissional. O esgotamento profissional é o que as pessoas chamam de burnout, não é? O burnout é uma condição reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e é basicamente o resultado de um estresse crônico, não é? Contínuo, relacionado ao trabalho, não é? Que não é gerenciado e ao longo do tempo vai desgastando seu corpo, sua mente, suas emoções e vai te levando, não é, a um lugar terrível emocionalmente falando. E o que eu quero fazer hoje é olhar para esse tema à luz da palavra de Deus. E nós vamos percorrer 3 passos, tá bom? E eu peço a atenção de todos vocês. O primeiro passo que nós vamos acompanhar é cansados demais. Nós vamos reconhecer e fazer o diagnóstico dessa cultura do desempenho, dessa cultura do trabalho que tem nos afetado. O segundo ponto é que nós vamos ser convidados a descansar. Nós vamos entender o que Jesus oferece quando ele diz descanso para os cansados. E terceiro ponto, nós vamos conversar sobre a nova vida. Isso inclui identidade, valor e propósito, tá bom? Então, sem demora, vamos iniciar aqui com cansados demais. No mercado de trabalho, o quanto você produz vai definir o teu valor. Essa é a grande verdade, não é? Então, o trabalho ele já não é apenas um jeito de se sustentar, mas ele tem virado cada vez mais uma forma ou um teste de provar a sua identidade. Quem você é depende do que você faz, o cargo que você ocupa. Seria engraçado, se não fosse trágico, você perceber que há pouco tempo atrás, as cobranças que nós recebíamos era de fora para dentro, ou seja, do nosso patrão, supervisor, gerente, das regras da empresa, das leis, enfim. Só que, de um tempo para cá, quem tem cobrado, além da conta de nós, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E o resultado disso é que muitas pessoas, além de serem exploradas em seus trabalhos,
se tornaram exploradores de si mesmo. Já percebeu? Hoje, quem se explora é nós mesmos. Essa cobrança que vinha do lado de fora somente, agora ela vem também de dentro e ela se instala na nossa mente. E está lá 24 horas por dia. Nós queremos ser sempre acima da média, entregar mais. A maioria de vocês me conhecem. A maior parte da minha vida eu fui empresário, continuo sendo, ainda tenho uma empresa. Mas antes de eu assumir como pastor titular, eu tinha 3 empresas. E não uma vez, mas algumas vezes, eu tive que chegar num funcionário e falar, vai descansar. Vai para casa. Já deu, cara. Por quê? Porque a cobrança é de dentro para fora hoje em dia. Esse trabalho muitas vezes atinge até mesmo da igreja, dentro da igreja. Recentemente eu tenho tido que chegar em alguns voluntários da igreja que têm se cobrado muito e falar, ó, vai para casa, meu, sai da igreja, não é? Escolhe um lugar da igreja para você trabalhar, para você ser voluntário. Acabou isso de ser voluntário em 3, 4 coisas. Porque hoje as pessoas elas estão autoexplorando. As consequências disso são visíveis e invisíveis, não é? Dessa autoexploração relacionada à área profissional, principalmente. As visíveis, obviamente, noites mal dormidas, o corpo se deita, mas a mente não para, coração acelerado, mesmo em repouso, pensamentos em loopings, vai e vem sobre prazos, sobre contas, afazeres, metas, sensação de incompetência, mesmo entregando além da conta, parece que nunca é o suficiente. E as consequências invisíveis, elas são ainda mais cruéis, porque cansaço extremo, esgotamento extremo, que muitas vezes não vai aparecer no exame, não vai vir um diagnóstico que você tem uma doença tal, mas simplesmente teu corpo não está mais respondendo, sua mente não responde como deveria. Isso tem roubado sua alegria de viver. Um peso constante de acordar já está devendo o dia. O dia nem começou e você já está com o peso de tudo que você vai ter que entregar. Vergonha silenciosa de sentir-se fraco em um mundo que só aplaude os fortes, que na verdade também são fracos, mas vivem numa ilusão. A sensação constante de estar sempre atrasado, mesmo correndo o tempo todo. O vazio de sorrir em público e desmoronar em silêncio em casa. Alguns dos sintomas invisíveis que o trabalho tem causado em nossas vidas. E olha que loucura, diante dessas situações, ao invés de nós pararmos e buscar o equilíbrio em nossas vidas, não é? Tanto nós, com essa cobrança interna, quanto também o mercado de trabalho, vai nos oferecer soluções paliativas. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você tratar a causa para resolver o problema, você trata somente a ferida, para ela não sangrar muito. Então, estimulantes, energéticos, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para produzir. Hoje, grande parte do mercado informal e ilegal de medicamento no Brasil acontece e é mantido por trabalhadores que querem usar remédios, muitas vezes tarja preta, para continuar tendo uma performance e um desempenho no trabalho. Então nós temos, por exemplo, remédios que são estimulantes do sistema nervoso central, estimulantes da mente, como Ritalina, Venvance. Esses remédios, eles têm, obviamente, um propósito para aqueles que têm um problema na forma como o cérebro opera. Mas a maior parte das pessoas que usam esses medicamentos são pessoas que não precisam dele, mas querem produzir mais. E claro que se eles não precisam, eles não conseguem a receita para ter esse medicamento. Então eles vão movimentar o mercado ilegal de medicamento.
que é comprar medicamento sem receita. Olha onde nós estamos indo. De novo, ao invés de buscarmos uma cura, um equilíbrio, nós buscamos formas artificiais de empurrar o corpo mesmo quando ele não está aguentando. E para isso não importa se nós estamos fazendo uma contravenção ou cometendo algum tipo de crime, uma ilegalidade. Nós precisamos produzir, nós precisamos performar. Então as pessoas estão presas numa espiral de cansaço e culpa. E olha que loucura, mais uma vez, quanto mais nós nos sentimos fracos, mais nós tentamos provar que nós não somos fracos, nós somos fortes. E nós ficamos empurrando o corpo. Não precisa ser um gênio para saber que mais cedo ou mais tarde vai vir um colapso. Teu corpo vai entrar em colapso. Suas emoções vão entrar em colapso. E antes de chegar a esse ponto, nós precisamos ouvir uma voz diferente. Não a voz da nossa cultura, não é, que está nos chicoteando, e a nossa própria voz que está nos empurrando, mas sim a voz de Cristo, a voz que nos convida a um descanso. Mateus 11, 28 a 30 é o famoso versículo que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre mim, sobre vocês, o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, dentro de um cenário de correria, de cobrança, de exploração e autoexploração, tudo que nós não temos é descanso. E a voz de Cristo surge, o Evangelho se apresenta, nos chamando para um descanso. Uma voz totalmente diferente da nossa cultura. E aqui nós podemos ir ao nosso ponto 2, que é convidados a descansar. Muitas pessoas, de forma errada, acreditam que para ir até Deus, elas precisam se preparar de alguma forma. Então, arrumar sua vida, é o famoso fazer por merecer, porque essa é a lógica do mercado, você só merece se você fez por merecer, não é? Provar que de alguma forma é digno de estar indo até Cristo. Só que o Evangelho, ele não segue essa lógica. Tá? O Evangelho, ele inverte a nossa lógica. Olha, os requisitos para se aproximar de Jesus Cristo não é o tanto que você é forte, não é seus méritos e nem o quanto você é capaz de produzir. O critério é fraqueza. Olha que coisa, não é? Quem são aqueles que são convidados para irem até Jesus Cristo? Os cansados, sobrecarregados, doentes de alma, perdidos. E nós tentamos mostrar de alguma forma que nós merecemos estar com Cristo, quando na verdade o critério é outro. Então esse convite obviamente alcança todos nós, alcança os trabalhadores brasileiros que estão sendo esmagados pelo peso dos impostos, alcança as mulheres que estão fazendo dupla jornada dentro e fora de casa, homens que estão lutando 2, 3 períodos para prover para sua casa, para sua família, não é? O convite de Cristo, então, ele chega para todos nós, dentro da nossa realidade. Você está cansado? Você se sente sobrecarregado? É para você o convite. É para você o convite. Se lembram de Marta e Maria? Elas têm aparecido aqui desde o início da série. Marta e Maria são 2 irmãs. Em determinado dia, Jesus foi até a casa delas. Jesus era amigo ali deles, não é? Marta, Maria e Lázaro, que era o irmão. E quando Jesus as visitou, né? Jesus andava acompanhado dos seus discípulos, algumas pessoas acompanhavam Jesus. Então Marta, ela começou a ficar ansiosa, preocupada, e começou a trabalhar muito. Ela queria servir todo mundo, ela queria dar conta de toda aquela situação que agora estava acontecendo na casa dela. Enquanto isso, a sua irmã Maria, ao invés de começar a trabalhar,
ela se sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir o que Jesus tinha para falar. Preste atenção nessa inversão. Marta acreditava que primeiro você precisa produzir para depois descansar em Cristo. Sua irmã Maria entendeu que o descanso em Cristo, em Jesus, vem antes da nossa produção, ou seja, do trabalho. Primeiro eu descanso em Cristo, para então estar pronto para produzir o que eu preciso produzir. Percebe? Nós vivemos como Martas modernas, nos chicoteando, nos explorando. E o resultado, como eu disse, é o colapso total das nossas emoções, do nosso corpo. O trabalho tem roubado a alegria da família, o trabalho tem roubado tempos importantes, momentos importantes. O trabalho tem nos roubado de propósitos que deveriam ser prioridades em nossas vidas. E, por fim, o trabalho está roubando nossa saúde. Você nem vai estar vivo direito, ou com a qualidade de vida péssima, talvez, que Deus não queira, mas talvez, para até usufruir de tudo que você tem conquistado. Muitos lutam e acabam infartando. Lutam, e a sua qualidade de vida, não é? Pelo jeito vai chover forte, irmãos, olha o vento. Está até arrancando o telhado aqui de dentro. Mas preste atenção em mim. Depois a gente contrata alguém para trabalhar aqui e colocar de novo os isopor. O trabalho tem nos roubado, irmão, a alegria de viver. Quando Jesus faz o convite, ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão em mim descanso para a alma de vocês. Quando ele fala jugo, ele está usando uma imagem de algo que as pessoas que estavam ouvindo conheciam e conseguiam entender. Muitos de nós não. Então eu vou falar para vocês o que é o jugo, para que vocês entendam o que Jesus está falando. O jugo era uma peça de madeira, né? Quem é que mora no campo ou nasceu numa chácara com boi sabe. Uma peça de madeira que você coloca sobre 2 bois ou sobre 2 animais, para que eles puxem uma carga. Ou seja, sozinho aquele animal não conseguiria, mas uma vez que você coloca essa peça que liga os 2 juntos, eles conseguem empurrar ou arrastar, trazer aquilo que antes era pesado demais. Não é? Então, o ponto é, todos nós carregamos um jugo hoje. Não é? Todos nós estamos arrastando pesos e outras coisas hoje. Não é? Mas a maioria dos nossos jugos, a maioria das pessoas carregam um jugo que ao invés de ajudá-la a deixar a tarefa da vida mais fácil, tem mais atrapalhado. O jugo da comparação é um jugo pesado que as pessoas têm carregado. Não é? O jugo da cobrança acima da média, não é? Da obrigação de sempre estar disponível. Nós sempre temos que estar disponível. O celular é 24 horas e 7 dias por semana. O jugo do medo de fracassar. Fracassos normais da vida, que todo mundo vai um dia passar, mas não. Hoje em dia nós não podemos fracassar. Nós temos que dar resultado. Com 20 anos nós queremos ser bilionários. Esses são os jugos, não é? Que cobram de você algo além da sua conta, além do que o ser humano pode entregar, para aí então falar que você tem algum tipo de valor, significado ou identidade. Esses são jugos pesados que nós temos carregados e tem adoecido nossas emoções. E qual é o convite de Cristo? Ele está falando, olha, troca o jugo. Pega o meu jugo. E ele fala o porquê. Porque o meu jugo é suave. Ou seja, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para mim. Você já é amado, você já é filho, você já tem um propósito lindo na sua vida, você já tem valor. Então troca, pega o meu jugo. Por quê? Porque primeiro ele é suave. O teu valor, sua identidade não está vinculado ao quanto você produz. E segundo, ele é leve. Por que ele é leve? Porque eu te ajudo a carregar o peso. Não é? Quem vai estar ao seu lado sou eu, te ajudando a carregar o peso. Não é?
Então, agora fica claro, né, o que ele está falando. Então, se você queria empurrar um móvel pesado na sua casa e você percebe que sozinho você não vai conseguir, alguém chega e o mesmo móvel com o mesmo peso agora se torna fácil, você consegue empurrar de um lado para o outro. É isso que Jesus está falando. O que antes te esmagava, o que antes era pesado para você, porque você estava sozinho ou porque você estava carregando outros jugos, não vai ser mais. Uma vez que você coloca sobre si o jugo de Jesus, é o mesmo mundo, os mesmos desafios, mas agora é suave e leve. Percebe? Esse é o convite que Jesus faz. E esse é o verdadeiro descanso em Cristo. O descanso em Cristo não é apenas físico. Não é apenas físico, mas é um descanso da alma. É um descanso do ser humano de forma integral. Também não está sendo falado sobre a ausência de trabalho, porque nós precisamos trabalhar. Mas o que está sendo apontado na Bíblia é uma outra forma de trabalhar. Não é abandonar responsabilidades, mas é viver em outro ritmo. Viver em outro ritmo. Em Cristo, nós não trabalhamos mais para conquistar algum tipo de valor e identidade, nós não precisamos mais ficar cruzando limites e nos adoecendo, porque nós temos Cristo, que nos ajuda a carregar o peso e que nos traz uma identidade. E é isso que ele nos convida, uma nova vida. Então, veja, o convite de Cristo, quando ele fala, venham a mim, ou vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, porque eu lhes trarei descanso, não é um descanso físico somente. Seria algo pequeno, muito pouco. Então não é uma pausa no meio da correria. O descanso que Cristo nos convida, ele é constante, porque é sobre uma nova forma de viver. É sobre uma nova forma de enxergar as tarefas que nós temos na vida. Não é? Então é algo muito mais profundo. É de fato uma transformação. Não é? Descansar em Cristo significa nunca mais sucumbir, ser esmagado pela pressão, pelo peso, pela cobrança do desempenho, do trabalho. É claro que nós estamos falando exclusivamente do trabalho aqui, mas você poderia colocar N outras coisas da vida. Tá? Os efeitos de descansar em Cristo, de abraçar essa nova vida, de crer e entrar, não é? Nesse descanso, eles obviamente não vão ficar escondidos, né? Eles vão ser visíveis, porque eles vão tocar primeiramente a nossa identidade, ou seja, quem nós somos, não é? Vai mudar a forma como nós enxergamos os problemas, ou seja, vai mudar a nossa perspectiva a respeito da vida e dos problemas da vida, do trabalho. E por último, vai trazer luz sobre o propósito pelo qual nós estamos aqui, não é? Porque se Deus tem para nós um lugar maravilhoso, onde não há choro, onde não há lágrima, é perfeito, por que raios Ele nos deixou aqui sofrendo no trabalho, cara? Porque o nosso propósito aqui não é o trabalho. O trabalho é uma das situações da vida, mas cada um de nós temos propósitos aqui que vão muito além dessa vida, mas que vão ecoar por toda a eternidade. Então, focados no nosso trabalho, que tudo que nós estamos fazendo e pelo que nós estamos dando nossa vida, nossa saúde, nosso tempo, é para coisas que vão nascer e morrer aqui nessa terra. E grande parte delas vão acabar antes mesmo de você ter partido. E o que o Cristo nos convida é para nos entregarmos de fato para causas eternas, que vão alterar não apenas a nossa vida e a vida daqueles que estão aqui, hoje, ao nosso redor, mas que vão alterar a nossa vida por toda a eternidade. Não é? E o primeiro ponto das características visíveis de descansar em Cristo é a identidade, a nossa identidade. Como eu disse, no mercado de trabalho, a sua identidade ela é medida pela sua produtividade. Se você entrega muito, você vale muito. Se você entrega pouco, você vale pouco. Se você não entrega nada, você não vale nada.
Mas em Cristo, de novo, isso aqui não é uma verdade, não é um absoluto. Porque a nossa identidade em Cristo, ela não está vinculada ao quanto que nós produzimos. Não está vinculada ao quanto nós produzimos. Não está vinculada aos nossos cargos, aos nossos resultados. Uma vez que em Cristo nós já somos filhos, amados, aceitos e salvos. Em Cristo, o nosso valor é imutável. Imutável. Grande parte do nosso esgotamento emocional, ele vai nascendo quando nós reduzimos a nossa identidade, o nosso valor a um cargo, a uma função, ao quanto nós ganhamos, ao cargo que eu ocupo, ao quanto eu trabalho, ao quanto eu resolvo o problema. Nós reduzimos a nossa identidade a isso, não é? E quando o nosso eu fica preso no desempenho, não tem descanso. Se a sua identidade se tornou o que você faz, e quanto mais você faz, então mais você reafirma quem você é, e quanto mais você entrega, mais você se sente importante, você nunca vai encontrar descanso. Nunca. Se nós continuarmos baseando nossa identidade, nosso valor em coisas que passam, não é? Fama, aparência, conquistas, performance, enfim, nós vamos ter constantemente crises de identidade. Nós vamos parar no meio dessa loucura, quando pararmos, para ver quem nós somos, afinal. O porquê de tudo isso. Por que nós estamos se matando tanto assim no trabalho? Qual o resultado disso? Para quê? Ou seja, crise de identidade, quem eu sou, qual é o meu valor. Não é? Porque são coisas passageiras, importantes, mas passageiras, não merecem a nossa saúde, muito menos deveriam sequer trazer algum senso de identidade ou valor. Mas ser filho de Deus, pelo contrário, não passa, é imutável e eterno. Então, veja, a nossa identidade não está no que produzimos, mas em quem nos sustenta. A nossa identidade está em Deus. Tá? A segunda característica visível de descansar em Cristo é a nossa perspectiva transformada, ou seja, o Evangelho nos dá uma nova perspectiva para nós vivermos o agora, nossas vidas. Jesus mostrou isso como exemplo no deserto, quando ele foi levado ao deserto, não é? E lá ele foi tentado, ele teve que enfrentar a fome, solidão, enfim, foi um período de tentações ali. Se ele usasse a perspectiva que nós usamos muitas vezes, ele estaria em desespero, em ansiedade. Não é? Eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, eu preciso dar meus pulos, não é? Eu preciso me virar, eu preciso encontrar abrigo, eu preciso me defender, eu vou fazer algum estoque de comida, vai que eu não aguento ficar muito tempo sem comer. Né? Aí começa as e se? Né? E se aparecer aqui um animal de tal tamanho? E se um dinossauro ressuscitar? A gente... É uma perspectiva que nada aconteceu, a gente já está criando tanto cenário, já está impossível, está em total desespero. Você já está em total desespero. O que aconteceu? Nada. Você ainda está na sua cama deitado. O dia nem começou. Não é? Mas Jesus, ele tinha a perspectiva correta. Né? Primeiro, ele sabia que não estava sozinho, porque um filho de Deus nunca está sozinho. Então, sozinho ele não estava. Ele também sabia que Deus estava cuidando e preparando cada situação. Afinal de contas, a perspectiva dele mostrava que, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, que aquele deserto viesse na sua vida, Deus também daria força, provisão, resiliência, não é? E ânimo para atravessar aquele deserto. Não preciso ficar criando N situações na minha vida. Apenas, né, vou viver de forma equilibrada. E Deus vai abrindo as portas, Deus vai trazendo a provisão, Deus vai cuidando. Eu tenho pai, eu sou filho. Se Ele permitiu, Ele vai me dar a provisão necessária para atravessar. Essa nova perspectiva ela é oferecida para nós dentro desse descanso de Cristo. Não é? Na perspectiva que nós temos neste mundo, não é? O mundo que nós vivemos, nós enfrentamos os problemas com puro desespero, puro esgotamento. A lógica é clara. Se eu não trabalhar até o meu limite, além do meu limite, eu vou perder tudo.
Se eu não atender meu chefe ou meu cliente, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vou ser descartado. Ou seja, você não tem valor nenhum. Porque lembra, o seu valor é o quanto você entrega. Se você não consegue atender uma ligação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que valor você tem? Nada, você vai ser descartado. Que pesado, hein? Viver sobre isso. Não é? Se eu não me dopar de café energético, não é? E tantas outras substâncias, remédios, eu não vou dar conta. Olha que coisa, olha que hipocrisia. Nós apontamos, não estou falando que é certo não, tá? Porque ambas situações são erradas. Mas nós somos prontos a apontar o dedo para aqueles que já estão bêbados às 10 horas da manhã. Só que muitas às 10 horas da manhã já tomaram seu tarja preta, já enfiou 1 litro de café para dentro, não é? Quando não, está usando outras substâncias para encarar o dia. Você é tão viciado quanto aquele, ou talvez pior. Só que você justifica a sua causa. Só que você justifica a sua causa. Não é? Exaustão, óbvio, o resultado é exaustão. E a exaustão ela não vem sozinha, né? Ela vai acabando destruindo e minando todos os seus relacionamentos em volta de você. Né? Estamos sempre ligados, sempre cobrados e sempre com a sensação de nunca é suficiente. Tem dias que você acorda mais cedo do que deveria para se colocar a trabalhar. Você termina o dia mais tarde do que deveria. Ou quando eu falo mais tarde é que assim, você vai chegar na tua casa, você vai comer o que tiver já pronto mais rápido, muitas vezes nem aguentar tomar banho e vai cair na cama, tá? Para dormir. E o seu último pensamento antes de pegar no sono é, não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Não está muito claro que está desequilibrado isso aí, não? Você está trabalhando o dia inteiro, meses, anos, e não dá conta? Acho que está desequilibrado, não? Você não acha, não? Não. É triste. Descansar em Cristo vai nos dar uma nova lente, perspectiva de enxergar as coisas. Eu continuo enfrentando os mesmos problemas, eu ainda tenho os mesmos boletos, eu ainda tenho a pressão do trabalho, eu ainda encaro dias de jornadas mais longas, sim. Mas eu não faço tudo isso como quem tem a responsabilidade de carregar o peso do mundo nas costas. Porque se lembra, o meu jugo agora é o jugo de Cristo. Ele é suave, ele é leve. Quem carrega o peso do universo é Deus, não eu. Isso significa que eu faço aquilo que me cabe com fidelidade, com excelência, não é? Com sinceridade, mas eu sei que eu não estou mais sozinho, existe outro ombro carregando esse peso comigo. Né? Eu sei que Deus conhece as minhas necessidades, Deus sabe o valor do boleto que eu tenho para pagar, mesmo que esse boleto foi resultado de uma péssima escolha tua. Né? Você resolveu financiar um carro em 60 anos, em vez de pegar algo mais dentro da sua realidade, fazer um financiamento mais dentro da sua realidade. Mas Deus sabe o valor desse boleto aí também. Né? Deus sabe todas as necessidades que você tem, e Ele é o nosso provedor. Deus ele tem o poder de abrir portas onde não havia portas, de trazer a provisão onde não existia provisão. Deus é aquele que planta sem ter colhido. Significa o quê? Nós estamos trabalhando, fazendo o nosso melhor, de forma equilibrada, sem fazer do trabalho o nosso Deus, crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer em nossas vidas. Porque em nenhum momento Deus é parceiro de nós entregarmos a nossa saúde, vida, dons e talentos totalmente, exclusivamente para o trabalho. No final das contas, nós falamos que temos fé, mas nós trabalhamos como quem fosse o responsável por fazer o milagre em nossas vidas, fosse nós mesmos. No final, nós nem experimentamos a provisão, entre aspas. Nós sempre estamos experimentando a própria vida, a provisão de Deus, mas entre aspas. No final, nós nem experimentamos as provisões, o descanso do que é fazer aquilo que nós temos que fazer de forma honesta, equilibrada, ponderando, não é?
e experimentando Deus trazendo um resultado muito além do que aquilo que nós trabalhamos, porque o nosso valor não é vinculado ao tanto que nós entregamos. Na prática, isso significa viver diferente. Se antes eu ficava perdendo o sono porque eu acreditava que tudo dependia somente de mim, agora eu entrego em oração aquilo que eu não posso controlar e descanso sabendo que Deus vai trabalhar enquanto eu durmo. Eu faço aquilo que me cabe, aquilo que eu consigo, aquilo que é sem destruir o meu corpo, a minha saúde, meu casamento, minha família, meus sonhos, a minha própria fé, não é? E aquilo que eu não posso controlar, aquilo que vai além, eu descanso. Deus está fazendo enquanto eu durmo. E esse é uma das belezas do Evangelho. Os outros, enquanto dormem, ninguém faz nada. Enquanto nós dormimos, o Deus Criador de todas as coisas está trabalhando por mim e por você. Não é? Antes eu aceitava todas as demandas por medo de perder espaço no mercado de trabalho. Agora eu escolho com sabedoria onde investir minha energia, porque sei que meu valor não está vinculado ou não está ligado a agradar todo mundo. Eu não quero agradar todo mundo. Outra coisa que, isso aqui nem estava escrito, né? Eu vou falar rapidinho, porque senão vocês sabem, quando eu saio do que está escrito e começo a falar, eu atraso. Eu entendo quando as pessoas, hoje tem as pessoas animadas, né? Nós vamos acelerar a sua carreira, seu trabalho. Cara, eu não quero acelerar nada. Tipo assim, eu tenho o meu tempo, cara. Eu tenho a minha velocidade. Não precisa acelerar nada, irmão. A minha vida já está acelerada. O que eu estou querendo é diminuir. Você tem aí um curso, um seminário sobre diminuir o ritmo de trabalho? Sobre desacelerar a minha vida? Eu tenho mais interesse. Eu tenho mais interesse. Não estou querendo acelerar nada não, irmão. Tá? Antes eu tratava os problemas como sinais de abandono, agora eu vejo cada dificuldade como um deserto que pode revelar a provisão, a maturidade e a presença de Deus na minha vida. Ou seja, o deserto continua, irmão. Nós ainda temos os problemas da vida, nós temos que trabalhar, mas a nossa perspectiva a respeito dessas coisas é transformada. Mesmo problema, outras lentes, o mesmo peso, outro ombro ao lado, ajudando a carregar. Percebe? Esse é o descanso de Cristo. A vida, ela não muda. Não é? Mas aquele que está ao nosso lado muda, isso muda tudo. E a forma como eu enxergo agora a vida muda. Então as coisas que eu dou valor mudam. Como eu vou usar meu tempo muda, a forma como eu vou enxergar o trabalho também vai mudar. E para nós fecharmos, a terceira característica que vai, obviamente, aparecer, uma vez que eu entro no descanso de Cristo, é o meu propósito. Né? Algo que nós aprendemos vendo Jesus no seu ministério na Bíblia é que ele nunca deixou que a sua agenda fosse ditada pela urgência dos outros, pela urgência do mundo. A agenda de Jesus, ela era ditada pela missão e pelos propósitos que Deus tinha na vida dele. Então ele estava num lugar, todo mundo, mas eu preciso disso, preciso daquilo, ainda preciso. Não. Agora eu preciso atravessar aqui, porque tem outro lugar para eu ir. Mas tem um monte de coisa para fazer. Não, mas o meu propósito agora está do lado de lá, aqui já foi. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu não estou aqui para ficar me matando, eu estou aqui para cumprir um propósito. Tá? E o meu propósito agora aqui acabou, eu estou indo para lá. Tá? Significa que Jesus sabia dizer não para as coisas, porque ele sabia exatamente o que ele precisava dizer sim. Né? Então, permanecer em Cristo também vai fazer com que haja um realinhamento de propósito, de prioridade nas nossas vidas. Não é? A maioria das pessoas tem como propósito primário na vida dinheiro, ascensão profissional, status, o vencer na vida. Agora, se você acompanha a internet, agora é um papo sobre relógios, né, que está acontecendo muito na internet. Né? Onde o relógio que você veste, a marca do relógio, o preço do relógio mostra se você venceu na vida ou não. Isso é o assunto que está mais em alta hoje na internet. Né? E eu não estou falando de uns macacos de lado ali, um Zezinho, ninguém falando, tá? A gente está falando daqueles que estão influenciando milhões de pessoas. Estamos falando de pessoas grandes,
de bilionários, de milionários, de apresentadores de televisão. Nós estamos falando de pessoas que geram influência, tá? Não é uma discussão ali de dois caras na mesa do boteco batendo na mesa. É algo que realmente tem entrado, principalmente na mente daquela galera ali dos seus 16 aos seus 25, 28 anos, que está nessa de ascensão profissional, etc. Não é? Ou seja, o propósito agora da vida, o vencer na vida é você ter 1 milhão, meio milhão, 100 mil, é um relógio de 100 mil reais. Entendeu? Isso é o vencer na vida. É sério que isso é o vencer na vida, irmão? Eu perdi na vida. Uma coisa que eu não sou, então, é vencedor, irmão. E também não estou querendo vencer nada, então. Mas o propósito primário da vida de muitas pessoas é isso. Hoje o assunto é relógio, mas é outras coisas. É carro, é roupa, é a bolsa, é morar não sei na onde. E isso é o vencer na vida. É ter tanto na conta. Irmãos, eu vou falar para vocês como conhecimento de causa, tá? Quando eu era mais jovem, com meus 27 anos ali, já fazia uma década, né? E era a época que eu estava mais assim, frenético nas empresas. Eu me lembro até hoje, eu estava saindo de uma das empresas para ir para outra empresa, que ficava em outra cidade, porque uma acabava o turno, acabava o horário às 18 e a outra ia até às 22. Era uma sexta-feira, eu estava saindo, eu olhei para o galpão dessa empresa e estava todos os funcionários lá fazendo um churrasco, virando camisa, brincando, gritando, família deles juntos, os filhos correndo no galpão, porque eu deixava eles usar o galpão toda sexta e sábado, quando eles quisessem, eles podiam usar o galpão para fazer o que eles queriam lá. E eu me vi naquilo, falar, eu venci na vida? Sou eu que venci na vida? Eu não vejo a minha esposa desde as 6 da manhã. Eu vou chegar em casa, minha esposa já vai estar dormindo. Isso que eu não tinha filhos na época, né? Eu não tenho tempo de aproveitar nada do dinheiro que eu ganho. E eu venci na vida? O cara está aí, 6 horas da noite, no churrasco, com a família, com os amigos, brincando, dançando, se divertindo. E eu fui o que venci na vida. Por quê? Porque o propósito primário era o dinheiro, a ascensão, era o status, né? Isso faz com que eu e você... Eu não estou demonizando, tá? Dinheiro, ascensão profissional. Estou falando sobre isso ser a prioridade primária das nossas vidas. Prioridade já é primária, né? Isso vai acabar fazendo com que você tome decisões ruins, aceitando fardos desnecessários e ficando exausto. Mas se o propósito da tua vida for de fato o que deveria ser, que é glorificar a Deus, as suas escolhas se tornam mais claras, a vida começa a se organizar ao redor daquilo que é eterno e não daquilo que é efêmero, não é? Na prática, nós podemos dividir a vida, eu sempre gosto de dividir a vida em 4 grandes áreas, tá? Área espiritual, familiar, trabalho e serviço cristão. Serviço cristão é práticas intencionais que cooperam diretamente para o crescimento do reino do Senhor, tá? O caminho mais fácil aqui na nossa realidade é se tornar voluntário dentro da igreja. É o caminho mais fácil, né? Participar daquilo que Deus está fazendo, também colocando seus dons, talentos, serviço e servindo os irmãos ao redor, né? Ver vidas sendo alcançadas e transformadas através da sua vida, tá? Quando não há clareza de propósito, nós vamos perder, né? Nós sempre vamos perder. Mas em Deus nós conseguimos discernir aquilo que é essencial daquilo que é secundário. Quando há clareza de propósito em nossas vidas, Cristo nos ensina a dizer não para aquilo que está roubando nosso tempo, nossa energia, e não tem propósito nenhum em nossas vidas. Não está ligado a um propósito eterno. E dizer sim para as coisas que vão ecoar no reino e ecoar eternamente, como momentos de comunhão com Deus, relacionamentos que fortalecem, serviços que edificam, decisões que apontam para Cristo. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas reorganizá-las da forma correta. Então, o trabalho continua sendo importante, mas ele não é o centro. A família, ela ocupa um espaço vital nas nossas vidas, ela não fica com a sobra. A vida espiritual não vai entrar nos intervalos, mas ela fundamenta o resto. E o serviço cristão, ser voluntário na obra, não é peso extra, mas expressão natural de quem já entendeu, para isso eu estou aqui,
para o crescimento do reino dos céus. No fim, permanecer em Cristo, irmãos, não apenas nos dá energia para caminhar, esperança, mas direção para não desperdiçar a nossa caminhada nesse mundo aqui. Amém? Irmãos, concluindo, tá? O trabalho é uma bênção de Deus, mas se ele ocupar o centro das nossas vidas, pode se tornar uma maldição, tá? Vai te adoecer, vai gerar ansiedade, estresse, esgotar suas forças, destruir você emocionalmente, tá? Em Cristo somos convidados e temos a oportunidade de um novo caminho, descansar nele, viver o Evangelho, estar mergulhado em Cristo. Isso significa lembrar que nossa identidade não está no cargo, mas no Pai que nos chamou de filhos, e que nossos problemas não são sinal de abandono, mas oportunidade de ver Deus carregar o peso conosco. Que nosso propósito não é agradar a pressão desse mundo, mas andar no ritmo do reino dos céus. O jugo de Cristo não elimina responsabilidades, mas transforma a forma como carregamos elas. Com ele, o trabalho deixa de ser tirano e volta a ser serviço que glorifica a Deus e abençoe pessoas, entre elas a nossa própria família. Amém? Refletir e praticar, eu vou passar rapidinho, porque depois vocês têm acesso nas redes sociais. Primeiro, minha identidade não está no que eu produzo, mas em ser filho amado de Deus. Segundo, meus problemas não são sinais de abandono. Em Cristo eu nunca carrego as coisas sozinho. E 3, meu propósito não é agradar ao mundo, mas viver no ritmo do reino dos céus.